Tem Florestal aí, o resultado. Pediu 10-0. Nossa, 7 minutos. 6-7. Aí pode passar também, vai até 7-7 quando precisar, entendeu? 7-7, 7-7. Para você conferir, 6 horas e 7 minutos. Muito boa noite para você, ligado na Rádio Cidade em 104,9. Segunda-feira, hoje, dia 9 de setembro, o ano 2019. A partir de agora até às 7 da noite, vem falando de esportes para você ficar por dentro de tudo no esporte em Jequié, na Bahia, no Brasil e no mundo. Alô, Vidal, boa noite. Boa noite, Ivandro Pereira, boa noite, Ilan Vieira, e boa noite a todos os ouvintes do programa Falando de Esporte. Irlan Vieira, boa noite, Irlan. Boa noite, Ivandro. Um abraço a você ligado aí na 104.9. 6 horas e 8 minutos. Olha, confira comigo os resultados do Campeonato Brasileiro. Flamengo vence e lidera a competição. Vitória folga pela Série B do Brasileirão e tem jogo difícil no próximo final de semana em Salvador. Maracás perde em casa e deixa a classificação para a última rodada do Intermunicipal. Confira os resultados. Titãs leva a WO e complica o Redenção no Campeonato da Cidade Nova. Goleada no Mandacaru. Veteranos vence no Jequiézinho. Vale a sua participação a partir de agora pelo 3525-7711, 7711. Ligando e participando, interagindo na nossa programação. 6 horas e 9 minutos. Para você, onde quer que esteja, assistindo através do Facebook do Valdemir Vidal e também nos ouvindo nas ondas da 104,9, também pela internet, pelo Radiosnet. Enfim, fique à vontade, participe e interaja na nossa programação. Faltou alguma coisa? Destaque não, né? Faltou. Ok. Tô falando do judô ação aí. Ah, eu não abri tudo aqui, né? Os caras falam, pô, só fala de futebol, os caras nem fazem massagem pra gente. Na hora mesmo que a gente solta aqui. Quantidade imensa, mas eu discordo sobre essa palavra aí, herói. Porque o herói foi o grupo todo, né? Na sequência da rodada, o Criciúma em casa não conseguiu superar a Ponte Preta e o jogo terminou 0-0. Em um confronto de equipes que buscam o G4, o Paraná levou a melhor contra o CRB em Maceió e venceu por 2-1. Vão querer comentar? vencer, ultrapassou o adversário na tabela de classificação. Legal. Já os Querer comentar? desesperados Cimento e Figueirense ficaram no 0-0 em Sorocaba e seguem na zona do rebaixamento. O 0-0 também foi o placar de Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro. Outro duelo de times ameaçados movimentou a rodada. Wanda, Em Campinas, eu falei pra vocês, né, que Gilbert teve pra Espanha, né? deixou a zona do rebaixamento. Falei, Vidal? Com a derrota, Lembra que o falei? Tigre segue na lanterna da competição. Que Gilbert teve pra mais Espanha. esperadas da rodada, Você participa amanhã. Aí na Ilha do Retiro, o clube que ele tá indo lá, o cara que tá levando ele, pediu pra ele indicar alguns jogadores. Entendeu? Aí eu conversando com o Ceará, entendeu? O Ceará tem muito atleta, jogador. Enfim, ele tá indo pra lá e já botei os dois no canal já. Tem dificuldade na competição. Aí ele ficou assim, não, já tem que ler, esse cara é direito, que esse Ceará é todo. O mesmo empenho, a mesma Aí eu falei, rapaz, você conhece Ivandro? Conhece Ivandro, o cara quem é? Eu falei, não, o cara é direito, pô. E o técnico Antônio Mas não deve Carlos estar passando. quer que a equipe mantenha o Pra ele, trabalho não. que está sendo feito. Ele é todo, pô, você não vai ter negócio com ele, você não vai se arrepender, pô. Com as convicções. Olha. É porque ele tem medo dos caras queimar o trabalho dele, entendeu? Consiga o nosso objetivo. E tem razão. Sua série invicta para 5 ao bater o Cuiabá em casa pelo placar de 2-1. Com o resultado, o time paranaense fechou a rodada na quinta colocação. A Série C também, viu, Vidal? Eu vou dar uma comentada aí, viu? Tu viu ontem o Náutico? Mais um confronto de times Campeão, foi? G4. Ah, lembrar pra minha vez. E venceu por 2-1. Aí já Ah, ele subiu pra Série B. Com os Subiu o resultados Náutico, da rodada, subiu o Sampaio o G4 Corrêa. ficou da seguinte maneira:
O Bragantino Subiu. lidera com 41 pontos, seguido pelo Atlético Goianiense, que tem 37. Náutico, O Sport é o Sampaio terceiro, que tem 35. 20 segundos. O Curitiba fica na quarta colocação com 34 Quem tá pontos. falando? Já O de na zona Sergipe, do é rebaixamento Confiança. tem o Figueirense com 22, o Subiu Vila Nova também. com Sergipe 21, também. o São Bento Não, com Sergipe 20 não. e o Guarani é o Confiança. último com 19 Sergipe. pontos Não, ganhos. Confiança. Rádio e Olha futebol, aí. duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web, com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. Com você, Vidal. Jogos que nós vimos cada dia mais está funilando a 21ª rodada já da Série B, e as equipes já estão se definindo, né, na sua busca de sua classificação. Faltam vários outros jogos. O primeiro turno já se encerrou e agora algumas contratações devem ser feitas para reforçar as equipes que estejam bem evidente no Campeonato Brasileiro da Série B. Aí se espera o quê? Que essas contratações possam surgir também de atletas da primeira divisão, que alguns jogadores não estão sendo aproveitados. É evidente que fica a vaga para que eles sejam contratados pelas demais equipes, e essa é a observação que nós estamos fazendo do Campeonato Brasileiro. Nós vimos ontem um jogo Náutico e Paysandu, uma polêmica de um lance que não foi pênalti, não foi um lance irregular, está criando toda a ciumeira, e a questão de que o lance foi ilegal e estão tendo um protesto. Vamos esperar o que vai surgir, porque a arbitragem tem cometido os erros, é evidente, mesmo com o VAR tem falhado em alguns lances, e o futebol, infelizmente, tem essas coisas. Quem está na competição está sujeito a ser prejudicados em algumas partidas e beneficiado em outras, né? Infelizmente, a equipe que não foi beneficiada, foi prejudicada, é justo que procure protestar nesse sentido. Bem, são 6 horas e 13 minutos. Nós tivemos, né, na sexta-feira, São Bento 0, Figueirense 0. Tivemos também o Botafogo 0, América Mineiro 0. O Guarani perdeu em casa para o Oeste por 3-2. O Operário venceu o Cuiabá por 2-1. O Sport venceu o Bragantino. Olha aí, Vidal, o Sport 2, Bragantino 1. O Sport desbancou aí o líder, venceu o Bragantino por 2-1. E o Curitiba perdeu em casa para o Atlético Goianiense também por 2-1. O Curitiba foi surpresa ter perdido desde seus domínios. É uma boa equipe. A equipe está brigando para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que tem um bom potencial. É evidente que a parte administrativa deixou muito a desejar diante da equipe do Atlético Paranaense, que é a equipe que mais cresce dentro do futebol brasileiro em termos de organização, em termos de estrutura. É uma equipe que tem uma base praticamente elaborada no futebol europeu. Essa é a verdade. Não tange a sua forma administrativa, financeira. Cada dia mais a equipe procura se profissionalizar, se tornar uma grande potência, com o objetivo de conseguir um título inédito, né? Que é conquistar a Copa do Brasil em 2019. Nós vimos aí com a vitória do Atlético Goianiense, ele assumiu a vice-liderança da competição. A competição que começou com a liderança do Botafogo. Vou passar né? aqui a classificação. Você vai passar e posteriormente nós vamos falar. E o do Botafogo, né? O Botafogo de São Paulo começou bem na competição e decaiu. O Bragantino agora mantém-se ali na ponta da tabela. O Atlético Goianiense que teve altos e baixos. O Sport Recife, ó, um nordestino. Daí, posteriormente, quando você vai passar a classificação, a gente vai analisar mais detalhadamente que algumas equipes surpreendem na questão de classificação no momento, já que faltam várias rodadas para o término da Série B. Pois é, a classificação é a seguinte: depois de 21 rodadas, o Bragantino lidera com 41 pontos, seguindo vem o Atlético Goianiense com 37, em terceiro o Sport com 35, ganhou mais 3 pontos, subiu, né? Ultrapassou o Curitiba. O Curitiba perdeu, continuou nos 34 pontos pela quarta posição. Em quinto, o Operário com 32, em sexto, vem o Paraná com 32, em sétimo, o Cuiabá com 31, oitavo, Ponte Preta com 31, em nono, o CRB com 30, em décimo, o Botafogo, o Botafogo está em décimo com 29, em décimo primeiro, o Brasil de Pelotas com 28, décimo segundo, o América Mineiro com 26, em décimo terceiro, Londrina com 25, em 14º, vem o Vitória com 24. Olha a Vitória aí. 14º, e se vencer domingo, né, sábado, já pode subir mais na tabela de classificação. Em 15º, Criciúma com 23,
Em 16º, Oeste com 23. Em 17º, Figueirense com 22. Em 18º, Vila Nova com 21. Em 19º, São Bento com 20. E em 20º, Guarani com 19 pontos ganhos. A grande decepção, Wander, é o Guarani, né? É. Que não consegue se firmar. É evidente que saiu no ano passado, salvo engano, da Série C, foi para a Série B, não conseguiu montar uma equipe e não se firma nessa competição. O Guarani que já foi campeão brasileiro, né? É uma equipe, uma das melhores equipes do interior do Paulista. A equipe de Campinas, o Bugre de Campinas, eu tive a oportunidade de ver assistir jogos ali daquele belíssimo estádio do Brinco de Ouro, né? Que é do Guarani, da Princesa, um belo estádio. O Vila Nova também, o Figueirense, né? Outra decepção, mas também com a crise financeira que a equipe do Figueirense está passando. E agora o que nós tivemos o Paraná, que chegou a ser o vice-líder da competição, e pelo menos, salvo engano, 2, 3 rodadas. Eu estou falando do Paraná, porque o Guilherme Santos atua, né, nessa equipe, é um dos ídolos da equipe. Ele agora está na 6ª colocação, com probabilidade, teve uma queda, perdeu seguidamente os 3 ou 4 jogos, e agora respirou e está na busca de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam muitos jogos, algumas contratações serão feitas, como inclusive eu falei, que de alguns jogadores que não estão sendo aproveitados na Série A devem ir para a Série B, receber um dinheirinho a mais e ter uma oportunidade de estar jogando como titulares. E agora é o momento de fazer essas transações, essas contratações, para que as equipes respirem no objetivo maior, que é voltar à elite do futebol do Brasil, que é a Série A. Nós observamos aqui que nós temos um time de São Paulo, no G4, né? Um time de São Paulo, que é o Bragantino, um time de Goiás, que é o Atlético Goianiense, um time do Nordeste, que é o Sport Recife, e um time do Paraná. É o Curitiba. Você vê um equilíbrio de regiões na disputa dessa competição. Não é todo de um grupo, porque, pelo que nós vimos no modelo, tem muito mais times de São Paulo. Você pode olhar e ver a classificação, salvo engano meu, tem mais equipes paulistas do que de outros estados, né? Disputando a Série B. Disputando a Série B. Pode observar que eu Bragantino, Ponte Preta, Botafogo. Ponte Preta, Botafogo. Tem mais clubes aí que estão disputando essa competição. E posteriormente, São Bento, né? São Bento, várias equipes que nós sabemos, o Guarani de Campinas, são 5 ou mais equipes. São 6h19. Vamos, na volta, vamos falar um pouquinho, né, sobre a ascensão do Náutico à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta já com muito mais aqui no Falando de Esportes. Você tem aí, Você tem aí a Série C? Eu estou vendo que tem um jogo hoje, viu? Manda um salve agora. Juventude de Imperatriz. Juventude de Imperatriz, 21 horas. Eu vi nesse instante o cara fazendo um ao vivo ali, às 20 horas. Estava nesse instante aí. E quando vem qualquer ao vivo, é a Imperatriz às 8 da noite. Lembrando que amanhã tem Palmeiras, né? Palmeiras e Fluminense. Amanhã pela Série A, para fechar a primeira rodada. Primeiro turno, né? Para que possa, no final de semana, encerrar o primeiro turno com o Flamengo campeão. Flamengo campeão. Eu vi atentamente a entrevista de Jorge Jesus. O cara é equilibrado, né? O cara é equilibrado, né, Vitor? O cara é um catinho. E ele falou, se Neymar não mudar o chip, ele deve ser melhor do mundo. Agora, outra coisa que eu achei interessante, e sempre concordei com isso, quando as pessoas falavam, é que Ronaldo, exemplo de jogador, é Ronaldo. O português lá, o Cristiano Ronaldo. Faria um exemplo de jogador. Não, o Ronaldo. Não, o Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aquele cara é um exemplo a ser seguido. Porque ele é focado. Ele é um atleta, ele não é um jogador de futebol só. Ele é um atleta, ele leva a profissão com... O próprio Filipão falou. Ele falou, vocês não sabem quem é esse rapaz no treinamento. Primeiro a chegar, último a sair. Se dedica. Tem uns que só quer bar. Teve um jogador de depoimento, Jorginho. Mandei o Vitor, viu, Wando? Junto daquele
Dom Jorginho estava falando sobre o irmão e os caminhos lá no Rio de Janeiro, para onde é que o cara ia. Ele agradece até uma pessoa que orientou ele quando ele começou na carreira. Ele falou assim, ó, eu estou vendo aquela porta que teu irmão está indo aqui, uma daquelas portas, ele está indo para a bebida, está vendo que ele está lá? Aquela outra porta que está indo é para as drogas, você está vendo? E esse caminho que você, nenhum desses dois caminhos quer seguir se você quiser ser alguém. Você me promete que você não vai seguir nenhum desses caminhos, ele prometeu ali. Jorginho, aí falando, né? Foi treinador do Vasco? Aí ele chegou e falou a respeito dos jogadores que usam drogas, que bebem, que acabam, destroem a vida toda por causa daquilo que o cara falou, o cara não tinha ser. 6 horas e 22 minutos, até às 7 da noite, tem Falando de Esporte. Bem, pela Série C nós tivemos no sábado Ipiranga do Rio Grande do Sul empatando em 1-1 com a equipe do Confiança. O Sampaio Corrêa venceu o São José do Rio Grande do Sul por 3-2 e o Náutico empatou em 2-2 com o Paysandu. Logo mais às 20 horas no horário de Brasília, a Juventude do Rio Grande do Sul joga contra a equipe do Imperatriz do Maranhão, né? Esses jogos aí pela segunda rodada do que da Série C aí. Na realidade aí, Vando, já é a classificação já. Já tem time aí classificado para a Série B. Vou passar aqui a exemplo do Náutico, exemplo do próprio Náutico, Confiança. Sampaio Corrêa, Imperatriz e Confiança. Já são estão os na 4 Série primeiros. B. Me parece que tem classificado Tem uma só o vaga Náutico e o agora Sampaio aí. Corrêa, né? E o Imperatriz decide hoje. Não, o Confiança também. Tem uma olhada Decide aí. hoje também, Em primeiro o Náutico com 33, segundo Sampaio Corrêa com 31. O Imperatriz vem em terceiro com 28 e o Confiança vem em quarto com 26. Aí vem o Ferroviário com 25, o Botafogo da Paraíba com 25, Santa Cruz com 25, aí vai. Mas já tem time classificado aí. Isso, o Náutico. E o Sampaio Corrêa. Corrêa. Pelos pontos aqui, o Náutico E Sampaio o Corrêa. Confiança também. Dê uma olhada aí, confere aí. Se o Foi Confiança o está do classificado, Sergipe. está a Imperatriz também. Não, Foi não, o porque o Sergipe. Confiança depende do jogo de hoje. Eles têm um jogo hoje. Esse é o jogo hoje. Contra o Contra o Juventude, lá em Caxias. Vencendo aí. Exatamente. Classificam-se em 4, né? Isso. O Confiança é o quarto. Porque, inclusive, nos grupos deram parabéns a Sergipe que estava o Confiança classificado, né? 6 horas e 24 minutos. Semana, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi concluída. Cruzeiro em Belo Horizonte por 4-1. O Gaúcho superou a eliminação da Copa do Brasil e se mostra muito vivo no Brasileiro, como revela o técnico Renato Gaúcho. O Grêmio está vivíssimo no Campeonato Brasileiro. Temos mais uma partida ainda nesse turno contra o Goiás. Nós temos todo o segundo turno. O Grêmio pode sim brigar por muita coisa nesse Campeonato Brasileiro. O CSA venceu a Chapecoense por 2-0 e conquistou a terceira vitória no campeonato. O time alagoano não vencia em seus domínios desde a 6ª rodada da competição. Outro que fez o dever de casa foi o Botafogo, que reencontrou o caminho das vitórias após 3 jogos ao superar o Atlético Mineiro por 2-1. Na briga pela liderança, o Flamengo ampliou vantagem sobre o Santos. Tudo porque o time de Jorge Sampaoli empatou em casa com o Atlético Paranaense em 1-1. Já o Flamengo passou com facilidade pelo Avaí em Brasília por 3-0. Essa foi a terceira vitória em 3 jogos no Mané Garrincha. E o técnico Jorge Jesus enalteceu o apoio do torcedor. Mais uma vez, jogamos aqui em Brasília como se estivéssemos jogando no Maracanã. Isso é uma força muito grande para os jogadores. Na estreia de Mano Menezes, o Palmeiras de virada derrotou o Goiás fora de casa pelo placar de 2-1. O Alviverde conquistou sua primeira vitória no Brasileirão após a Copa América. Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense voltou a vencer fora de casa após 15 rodadas. O tricolor carioca superou o Fortaleza por 1-0 e o técnico Oswaldo de Oliveira admitiu que o time deu sorte em alguns momentos. O primeiro instante da partida foi muito difícil para nós esperávamos isso, né? Fortaleza em casa, uma iniciativa, nós tivemos alguns momentos de sorte. O negócio ali fica um vazio, né? Parece que tá, né? O teto lá, assim. Porque Parece que tá na Mas escuridão. não saiu do empate em 2-2 Não, mas aqui com o fica Ceará. claro. O Internacional em casa venceu São Paulo por 1-0 e o Bahia conquistou sua terceira vitória seguida ao bater o Vasco em São Januário por 2-0. No G4 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o líder com 39 pontos, 2 a mais que o Santos, que é o segundo. Já O falou. Palmeiras É isso que é eu o ia falar terceiro, aqui. tem 33 pontos e um jogo a menos.
O quarto é o Corinthians, tem 32. Na zona do rebaixamento estão o Fluminense na 17ª colocação com 15 pontos e também um jogo a menos. Quer comentar O alguma coisa? CSA é o 18º Claro, com a sim. mesma pontuação. Não. O Pois 19º não, é vitória o lá, time da Pelo menos só falta uma vaga agora. Vai decidir hoje. O Havaí Tem 3 10 garantidos. pontos ganhos. Rádio e futebol. Peraí, Duas comentar, paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Cadu Macri. Com você, Vidal. Começando por sábado, né? 11 horas da manhã, foram 2 jogos, salvo engano meu. Tantos jogos de manhã, vai ter o jogo da seleção, o último amistoso, e vai ser meia-noite, às 0 horas, João Pelo Pereira. amor de Deus. Da maior audiência que a Globo já teve, vai ser esse jogo. Tá, 11 horas da noite. Esse jogo meia-noite. Ou não está assistindo 9h30, imagine Essa é a um jogo no menor, horário né? desse. É no Horrível. sentido figurado que eu falei que vai ter um grande fogo. Nós vimos quando um jogo, às 11 horas, é o Vasco da Gama e o Bahia, o Vasco precisando vencer. E como eu disse aqui no meu comentário, o Bahia é uma equipe traiçoeira, uma equipe traiçoeira. Nessa partida, o Vasco fez uma bela partida contra o São Paulo, jogou muito bem contra o Palmeiras, jogou também bem contra o Grêmio, foi garfado lá no Estádio Olímpico e contra o Bahia. Não foi um jogo bom. As duas equipes não apresentaram um grande futebol. No primeiro tempo, o Vasco não foi todo para cima da equipe do Bahia, ficou cauteloso, sabia dos contra-ataques da equipe baiana. No segundo tempo, o Vasco se expôs mais um pouco. Para mim, na minha concepção, o erro de Vanderlei foi ter colocado o Cleiton, um jogador que não estava atuando, já passou pelo Bahia. O argumento do Vanderlei do Luxemburgo é que colocou ele, que já treinou no Bahia, já jogou, já conhecia o Bahia. Eu, na minha opinião, não deveria um jogador... Chegou uma semana, já pegou e colocar para jogar. Nós sabemos que hoje o Thales Magno é a metade do time do Vasco. Quando ele joga, o Vasco é outra coisa. E o que aconteceu? O Vasco criou algumas oportunidades de chute de fora da área. Tanto foi que o Douglas do Bahia não fez grande defesa. O Fernando Miguel também não fez grande defesa. E aí aconteceu o quê? Um gol praticamente de um babo no descuido, bate e rebate, o Nino Paraíba apareceu e fez 1-0. O Vasco caiu mais ainda de produção e, posteriormente, o Gilberto fez um belo gol, numa bobeira do Castanho, né? Cochilou, inclusive, ele falou que quando viu, o Gilberto já estava em cima dele. Quando ele tentou dominar a bola para tirar, Gilberto apareceu e fez um belo gol, fazendo 2-0. Tudo aquilo que o Bahia fez, queria fazer, administrou o jogo. O Vasco não encontrou mais forças para reagir. E a segunda vitória consecutiva do Bahia, jogando fora de seus domínios, que no ano passado o Bahia praticamente ganhou um jogo, parece, fora da Arena Fonte Nova. E o Bahia está no caminho certo, está jogando futebol já coeso. Não foi um grande jogo, mas o Bahia foi, como eu disse, vai vencer o jogo quem foi mais competente. Foi o Bahia. O Vasco, infelizmente, foi incompetente. O Bahia não tem nada a ver com isso. Segue na competição, salvo engano, está no G6, né? Você quer falar sétimo segue lugar. o líder. Sétimo lugar, na busca da sua classificação. É isso que o Bahia espera. Nós tivemos outro jogo também, que foi uma grande surpresa, né? Corinthians e o Ceará. 2-0 no Ceará. Todos já davam como certa vitória. Depois o Thiago Galhardo fez o gol da equipe do Ceará e o gol. Belíssimo gol, um gol olímpico, um goleiro de seleção brasileira. Tomar um gol daquilo, um gigante como é o Cássio. Inclusive, ele elogiou o gol, né? Da forma que a bola pegou uma curva. E o próprio jogador falou, não, porque quem bate com o pé direito, Irlan, você que joga bola, Vandes que já jogou muita bola também, a gente que sabe, quando você bate com a perna direita, a bola faz uma curva para cá. Faz o arco sair O da arco área, né? sair da área. Então, o que foi que aconteceu? Quem esperava que a bola fosse assim, o Cássio já estava saindo ali para poder encaixar a bola. Mas a bola pegou um efeito no pé do jogador. Não foi um gol olímpico, onde o jogador procurou fazer olímpico. Já foi um belo gol. Como você viu que Neto batia aquelas bolas para fazer olímpico, o Petkovic fazia gols olímpicos. Então tem jogadores que tinham essa característica. Mas ali pegou um chute considerado, inclusive uma disputa aí. Vocês poderiam até responder e os ouvintes posteriormente. Qual foi o gol mais bonito? Da O de rodada? Arrascaeta ou o gol do jogador da equipe do Ceará?
Está na disputa, então enquete aí. Mas tem também, Não. tem também o de Renier do Flamengo, né? Que foi um belo gol. Mas foi a jogada, eu tô falando do tipo do E o gol, né? Arrascaeta foi na outra rodada. Foi. Não, Não, mas ele não está disputando da rodada, ele está disputando Até dentro agora. dos dois Tem gols. então, Eles no separaram os dois gols. Ó. O gol de Arrascaeta de bicicleta e esse gol Com ali. certeza de Arrascaeta, eu acho. Ô, Vidal, ainda falando do jogo do Vasco e do Bahia, só resta agora para a imprensa carioca a choradeira, né? Pela derrota do Vasco. Porque eles não aceitam. É que eu estava ouvindo algumas emissoras de rádio, eles não aceitam, né? O fato do Bahia ter chegado lá. Eles acham que o Bahia é inferior. Mas é isso. É tanto que algumas manchetes que foram dadas depois da partida, né, foi de que o Vasco jogou mal, né? Foi de que... Realmente o Vasco não jogou entendeu? bem, não. E o Bahia também não Mas fez aí uma por grande que não fala Bahia joga É, bem e quando eles falam ganha assim do Vasco? que o time não jogou bem, eles estão tentando tirar o mérito de quem, De quem ganhou. Foram várias manchetes nesse sentido. Mas tem dois ângulos. É sempre assim. Por exemplo, Bahia e Flamengo. O Bahia jogou bem. Ganhou o jogo de 3-0. Mas pra gente aqui, mas pra ele lá, ele diz o quê? Nada contra o Bahia o não criou Flamengo. nada. O Flamengo não criou nada contra o Bahia. E o Não Bahia criou jogou praticamente nada. Mas já o Vasco criou situações de gol contra o Bahia. E o Bahia foi eficiente na que achou. Na que achou, botou lá dentro. Olha, são 6h33 e vamos só completando aí a notícia da Série C. A Série C, pronto. Ontem ficou definido o terceiro classificado, né? Já com vaga para a Série B, que foi o Náutico, né? Como você falou aí. Então, Sampaio Corrêa, Confiança de Sergipe, Sampaio Corrêa do Maranhão, Confiança de Sergipe e o Náutico do Pernambuco, os três garantidos. Sim. E hoje tem a disputa do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, contra o Imperatriz do Maranhão. Ou seja, pode haver aí dois times do Maranhão disputando a Série B do ano que vem, que é o Imperatriz e o Sampaio Corrêa. Né? Mas pode ser que esse time do Maranhão consiga o acesso, mas sabe que é difícil, porque ele joga em Caxias do Sul contra o Juventude. Muito bem, são 6h33, vamos a um breve intervalo, a gente volta já, ainda falando sobre a rodada do final de semana da Série A, e o Fábio, goleiro do Cruzeiro, se tornou o maior jogador a entrar em campo em Brasileirão, viu? Daqui a pouquinho. Tomou 4. Rogério Ceni já está retado. Quem? Rogério Ceni. Alimentos do Lar. São mais de 80 itens fazendo parte da sua vida. Feijão, arroz, macarrão, açúcar, café, soja em grãos, alpiste, trigo, milho, panetones, cestas básicas e muito mais. Produtos de qualidade que fazem parte do seu dia a dia. Se a marca é do Lar, eu vou comprar. Palmeiras ganhou de virada, hein? O Palmeiras já tinha tempo que não ganhava uma partida de virada. O ponto de partida. Alimentos do Lar. Venda nas melhores casas. Não pode falar que o time é cagão. 75-2202-7600. Queria que o time perder pra você ficar mais lindo. Como torcedor, queria. Não é isso que tu fala, né? É doido. Não, mas é o Palmeiras. O time quando quer ter alguma coisa é assim mesmo. Tem que ter Apagar das sorte. luzes, Tem que ter sorte. Tu viu os caras lá do Havaí, chegou na cara do Diego Alves, pô, o Diego Alves defende, pô, o cara do Flamengo vai lá e toma gol. Exatamente. Toma gol. É fácil, meu amigo. Gol de videogame, tu viu hoje passar na ação? Aquela tabelinha de Diego Renier. Aí, Jesus, vamos ter calma. O menino está começando agora, eu estou orientando ele. Eu avisei desde segunda-feira que ele ia começar o jogo para ele se preparar. Ele disse que nem sabia que o menino era filho lá de Brasília. Quem Gabigol? Não, o técnico falou que não sabe que ele era filho de lá. Nada melhor do que encontrar os amigos ou ir com a família para o quiosque Milho Verdes e variedades, cervejas geladas, Pra ele, refrigerantes, quando ele olha assim, com vontade de sorrir. rabada, churrasco americano com bife de contra Ele criticou o setor defensivo. Ele falou que a parte defensiva do Flamengo precisa. Só vai pirar se a gente não falar pouco do local. Quiosque Milho Verdes e Mas vai falar rápido.
Funcionários qualificados. Lá você encontra Passa, né? fresquinhas. Praça Rui Barbosa, Centro GQS. É porque quem foi lá assistir o jogo? Seus problemas de visão. Depois do oculista, vá direto para a Ótica da Fábrica. Óculos de grau e esporte com toda a coleção 2019. Parece que tem um negócio de indiano aí. Sem medo. Começa hoje, né? Porque É a Copa Empresarial, começa hoje. Tem uma rodada. Ótica da Fábrica, quem sabe faz mais por você. Avenida Fui comprar um galeto indiano ontem, eu cheguei lá e já estava tudo comprado. 52. Eu pedi desculpa. Falando de esportes. Olha, são 6h37, lembrando que a partir das 7 tem Super Hits, aqui na 104,9, Rádio Cidade, a rádio que você ouve e que você vê. Bota mais alto aí. Estreia do técnico Mano Menezes pela equipe paulista. O Goiás abriu o placar com um belo gol do zagueiro Rafael Vaz. O Palmeiras empatou com o Gustavo Scarpa e virou no final da partida com o atacante William. O Flamengo venceu mais uma e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca passou pelo Avaí por 3-0 fora de casa e chegou aos 39 pontos. O jogo foi marcado pelo primeiro gol do jovem Reinier, de 17 anos, pelo profissional do clube. Gabigol e Pablo Mari já haviam deixado o placar mais tranquilo para os rubro-negros. Gabigol é artilheiro isolado do campeonato com 15 gols marcados. Nos outros jogos deste sábado, o Corinthians empatou em casa com o Ceará por 2-2. O Bahia foi até o Rio de Janeiro e surpreendeu o Vasco pelo placar de 2-0. O Fortaleza perdeu em casa para o Fluminense por 1-0. Rafael Freire garantiu a vitória do Internacional sobre o São Paulo após gol de pênalti marcado com a ajuda do árbitro de vídeo. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Rafael Ferri. O goleiro Fábio do Cruzeiro se tornou o atleta com maior número de jogos na história dos campeonatos brasileiros. No último domingo, na partida diante do Grêmio, Fábio chegou à marca de 576 partidas disputadas e falou da alegria deste momento. Sonho de garoto que se realiza, né, desde o princípio em jogar no profissional, depois jogar o Campeonato Brasileiro. Esse é o sonho do jovem atleta. Jorginho defendeu mais um pênalti ontem. Esse sonho e jogar Hoje pegou esse de CSA e defendeu mais consecutivos e tendo a oportunidade de ser campeão algumas vezes. Vai demorar essa marca. É do Vasco emprestado. Espero que o cara deu uma porretada no canto e foi lá e defendeu. O goleiro revela que dentre todos os jogos disputados, os que mais marcaram foram os títulos brasileiros de 2013 e 2014 com a Raposa. São muitos jogos, né, mas os mais importantes assim que a gente sempre frisa e deixa na memória são os dos títulos, né, quando você tem a oportunidade de levantar o troféu. Então foram conquistas aqui do campeonato, né, que vão ficar marcadas na minha história, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da história do Cruzeiro. Tem um grupo de atletas aí. Curiosamente, Fábio ultrapassou Rogério Ceni, que é o seu atual treinador, e representou o São Paulo em 575 jogos, fechando o top 5 do Brasileirão. Leonardo Moura do Grêmio com 485 partidas, Paulo Baier, que já se aposentou, tem 404 jogos, e Diego Souza do Botafogo completou 401. Fábio contabilizou no Brasileirão 487 jogos pelo Cruzeiro de 2005 a 2019 e 89 a serviço do Vasco, clube que defendeu nos anos de 2000 até 2004. O retrospecto geral dele é de 249 vitórias, 135 empates e 192 derrotas, sofrendo 700 gols em Brasileirões. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniel Esperon. A seleção brasileira sub-17 empatou em 1-1 com a seleção inglesa no segundo amistoso na Inglaterra. A seleção canarinho começou atrás no placar, mas buscou o empate com Thales Magno e dominou todo o segundo tempo do jogo. Guilherme Dalladéia, técnico da seleção, ressaltou a força mental dos atletas
e o poder de superação. Os nossos atletas mostraram mais uma vez que estão muito bem preparados para representar muito bem a seleção brasileira no Mundial, jogar bem e a gente ter êxito principalmente. E é uma coisa que chamou demais a Flamengo não foi quem entrou com a no segundo. Na justiça para não deixar de criações que nós chegamos a finalizar. Então eu gostaria hoje de destacar essa vitória mais uma vez aos nossos atletas. O comprometimento foi a palavra que eu usei muito, a competitividade. E eles saberem entender o peso de uma seleção brasileira. Eles estão aqui para servir a seleção brasileira. A seleção volta a campo na próxima terça-feira, diante da Austrália, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Este será o último amistoso antes do Mundial da categoria, que vai acontecer em outubro no Brasil. Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira Sub-17, Daniele Esperon, torcida e seleção, gigantes da natureza. Olha, Evandro, para concluir a Série A, que não prometeu, o Flamengo venceu de 3-0 o Avaí, foi dentro da normalidade. O Avaí procurou um estádio neutro para ganhar dinheiro, a maior parte dos torcedores, a maior torcida era do Flamengo, aplicou 3-0 com desfalque de Arrascaeta, com desfalque do Bruno Henrique. O Flamengo não tomou conhecimento e venceu por 3-0 e é líder da competição. O resultado, para mim, que foi surpresa, foi a derrota do Fortaleza jogando no Castelão contra a equipe do Fluminense. O Fluminense conseguiu uma vitória importante contra a equipe do Fortaleza, a primeira vitória do Fluminense no comando do técnico Oswaldo de Oliveira. E outra coisa, o São Paulo, né, caiu de produção depois de perder para o Vasco, não conseguiu vencer o reserva do Internacional e perdeu por 1-0. O Goiás e o Palmeiras, um jogo difícil, a estreia do Mano Menezes, a equipe do Palmeiras conseguiu vencer de virada, que não tem acontecido há muito tempo, vencendo por 2-1. E o resultado que eu tomei um susto foi a goleada que a equipe do Cruzeiro perdeu, jogando em Minas Gerais, tomar 4-1 do Grêmio com chocolate do Cebolinha. Fez 2 gols, deu assistência, estraçalhou no jogo. E o nosso amigo, o Rogério Ceni, está com a cabeça inchada. Alguma coisa está acontecendo ali naquela equipe do Cruzeiro. E outro jogo foi o Botafogo, viu? Gostei do jogo, esperava que fosse um jogo, não fosse muito bom, mas Botafogo e Atlético fizeram um bom jogo, bem disputado. O Botafogo venceu por 2-1, o Atlético ainda conseguiu fazer o gol, mas foi uma partida bem movimentada. Eu tive o prazer de assistir essa partida. É uma vitória do Botafogo, que está aí surpreendendo a todos, né? Pelas condições, cesta básica, fazendo vaquinha para dar cesta básica. O Wando falou que os jogadores, depois que se alimentaram, venceram. Tinha 4 jogos que o Botafogo não venceu, e mostrando que são profissionais, né? Com todas as dificuldades, sem receber salário, os caras estão lá mostrando que são profissionais e dignificando a camisa do Botafogo, que precisa retribuir, pagando aquilo que deve aos atletas. 6h43. Falando sobre Campeonato Intermunicipal, não vamos falar todos os resultados aqui, mas falar sobre as seleções que nos interessam, né? As seleções do grupo 12. A equipe do Maracás, a seleção de Maracás, jogando em casa, perdeu por 1-0 para a equipe de Jabaquara. Já a equipe de Ibirataia fez mais uma vez o dever de casa, venceu o Ibirapitanga por 2-0. E a classificação, senhor Loveiro, do grupo 12 ficou meio embolada, né? O Ibirataia lidera com 9 pontos ganhos. Em segundo, o Maracás com 7. Em terceiro, Ibirapitanga com 7. E Jaguaquara, com a vitória de ontem, foi para 5 pontos também. Ou seja, vai ser emocionante a última rodada. Foi crucial, Vando, a mudança de comando técnico da equipe de Ibirataia. Se você observar, ela começou mal. Muito mal a competição. Hoje é Netão, né? Hoje é Netão, né? Gerou aquele princípio de tumulto com a saída do outro treinador, porque ele foi avisado, né, de que não trabalharia mais no comando técnico, aí criou aquela ciumeira, aquela coisa toda. Foi quando trouxeram o Netão e fez o time jogar, porque o Netão, ele conhece do Intermunicipal. Muitos jogadores que disputam o Intermunicipal aqui na região, ele conhece todo mundo. Então, quando ele chegou lá de Ibirataia, tanto que ele me falou, irmã, eu perguntei ele aí, Netão, e essa sua chegada aí, rapaz? Aí ele falou, olha, irmã, o detalhe foi o seguinte, os caras contrataram muito errado no início. Ele falou, contrataram errado no início.
contrataram errado no início e a gente teve que correr para... quando me chamaram, eu tive que consertar. Né? Aí ele também não precisou dispensar jogador, não precisou... Entendeu? Mas o que ele fez? Ele mudou as peças, ele colocou jogadores que queriam jogar. Porque quando você enche um time de jogador experiente não quer correr para menino novo. Entendeu? Então foi o que ele fez, ele acabou mudando o time a seleção de Ibirataia, colocou 2 meninos novos no setor de meio campo e o time começou a render. E olha aí o resultado, já assumiu a liderança do grupo 12. O domingo, dia 15, a última rodada dessa fase aí de classificação. A equipe Maracá joga em Ibirapitanga contra Ibirapitanga e já Jaguaquara recebe em casa Ibirataia. E aí sim, vai ser definida a classificação. São 2 equipes que sobem, né, para outra fase. E entra aí um terceiro como biônico, né? Só que assim, desse grupo 12 aí, eu não sei por que colocaram Ibirataia, Maracá nesse grupo aqui de baixo. Não é nesse grupo aqui, que eu acho que seria melhor se colocasse Ibirataia, Ibirapitanga, Aurelino Leal e Jaguaquara. Não é nem Jaguaquara, mas seria Ibirataia. Não, lado de lá. Não entraria Ibirataia, cara. Não entraria aqui Ibirataia, Jaguaquara, Maracá, ninguém. Não entraria. Eles entravam cá no grupo Leal e quem mais? Um outro, né? Isso, Itajuípe. O Itajuípe ou então o Uruçuca, que é perto, né? Ninguém entendeu por quê. Entende esse sorteio, mas é aquela coisa, como eu disse pra vocês outro dia desse. Quando você vai pro arbitral, chega lá, tá tudo pronto. Aí as ligas aceitam, né? Paciência, gasta mais. Porque é regionalizado, né? Regionalizado. Porque no ano passado foi a mesma coisa. Foi Ibirataia, Ibirapitanga e tinha o Baíra. O Baíra não, o Baitaba. O Baitaba não entrou. Entrou o Aurelino Leal, que está estreando aí nessa competição. E o Uruçuca. Então, agora, porque nós sabemos a quantidade de seleções que tem do outro lado, mano. Lá do sul. Para formar um grupo regionalizado, eu não sei. Porque outras seleções não estão disputando. Como também do lado de cá, né? Exatamente, não sei. Porque por exemplo, aqui daria para colocar aqui, ó, Maracás, Jaguaquara. Tem a seleção de Laje. De Ubaíra. De Ubaíra acho que não tá não, tá? Ubaíra tá. Então, colocava aqui o pessoal do Vale e fazia uma competição você vê aqui. o grupo aí, porque faltou algumas seleções daqui da região do sul. Isso aí atrapalhou a confecção da tabela do Intermunicipal. E tem, parece, 4 seleções que desistiram. De última hora não foram participar. Vamos falar do esporte local? Esporte local, regional, olha, após a rodada do último domingo, falando aí sobre o campeonato do Mandacaru, inclusive essa matéria está no blog solaresportes.com. Após a rodada do último domingo em jogo e triunfo e vitória da Esquadrilha sobre o Strong City por 3-0, válido pelo Grupo A. Ficou definido aí os 4 finalistas do campeonato do Mandacaru 2019. Mandacaru Riquelme, É Nóis e Esquadrilha. Essas 4 equipes estarão fazendo aí as semifinais do campeonato. A Liga Idealizadora do Certame estipulou o dia 22 de setembro para a primeira partida da semifinal e dia 29 o segundo confronto, né? Quarta-feira agora a diretoria vai realizar uma reunião com os clubes semifinalistas para definir a ordem dos confrontos. Matéria estampada como manchete no blog solar.com. Falando também sobre o campeonato da Cidade Nova, né? O Titãs levou o WO e complica a redenção no campeonato da Cidade Nova. O campeonato que vai chegando na sua segunda fase, na última rodada, não houve jogo por conta da ausência dos atletas da equipe do Titãs, que acabou levando o WO para a equipe da Cidade Nova. E com isso, além de ter prejudicado a competição, né, o Titãs também atrapalhou os planos de redenção, porque dependia da derrota da Cidade Nova para se classificar. No próximo domingo pela manhã, o jogo será entre Fúria e Monte Branco, um jogo que vale classificação. Eu quero saber durante a semana o que foi que houve. Na realidade, o Cosme me falou que faltou jogadores da equipe do Titãs. Né? Faltou jogadores. É porque aquilo que todo mundo já sabe, né? O cara disputa 3, 4 campeonatos, né? Em um dia. Aí, não sei se o time dele jogou no Mandacaru, ele disputou o campeonato lá do Mandacaru. Não. Porque no Mandacaru... Mas aí possa ser, Vidal, por exemplo, ele botou o time na Cidade Nova, mas aí tem jogador do time dele que joga cá no Mandacaru e outros que jogam no Jiquezinho. Entendeu? Então, como lá é mais distante, os caras não vão pra cá, que é mais perto. Então, o que acontece? Aí Cosme disse que só deu 6 atletas do Titãs, o time da Cidade Nova, né? O time do Redenção
dependia de uma vitória do time de Dai, que é o Titãs, e o time de Dai acabou não entrando em campo, então o WO acabou prejudicando o Redenção. Deixa eu falar aí pro Titãs. Não, pelo jeito não vai dar em nada. Que Cosme me falou que Dai cumpriu todas as exigências, né, do regulamento. Pagou o mando de campo, cumpriu tudo, mas o que prejudicou foi os atletas, né? Então assim, falando aí do campeonato do Mandacaru, quero aqui parabenizar os meninos, né, o Jair Cocão e o Lely, pela organização do campeonato. Está chegando na fase final. Surpresa aí é o time do Mandacaru, que ninguém dava nada. Né? Muita gente estava achando que o time do Mandacaru não classificava, porque levou muito tempo. Sim, porque levou muito tempo sem disputar. Aí quando voltou agora, né, aí viram que alguns jogadores, né, desconhecidos, aquela coisa toda, mas aí deu resultado. Né? O time está na semifinal. E times que, né, teoricamente poderia chegar, ficou de fora, que era o caso do Ibope. Né, o Alex trabalhou muito no time dele para que o time conquistasse essa vaga na decisão e acabou ficando de fora. Já esses 4 times aí, Vando, que vai disputar agora a semifinal, são times, né, que briga e que vai brigar pelo título, porque são equipes fortes. Você que acompanhou mais, foi realmente esses times que tiveram a melhor performance no campeonato? Foi, para mim foi. E digo mais uma coisa para vocês. O Esquadrilha deixou a desejar. Classificou, mas classificou na última rodada, né, após vencer ontem o Strong City por 3-0. Poderia ter já conquistado essa classificação antes, mas é o que eu sempre digo. Quando você enche um time, né, quando você pega um time que nem o Esquadrilha, que nem o próprio Ibope, e bota muito jogador, né, experiente, dos experientes boleiros aqui de Jequié, é complicado, porque muitas das vezes os caras não querem correr um pelo outro. E aí, pô, acaba que quando você monta um time de operário, como é o time do Mandacaru, um time de operário, os caras correm mais, né? E acabou dando resultado. O time do Mandacaru está classificado e agora, né, vai ter uma reunião quarta-feira para definir quem joga primeiro. Se Mandacaru e Ribeirão. Se Mandacaru e Riquel, não a data, porque ele definiu aí dia 22 e dia 29, mas não sabe quem é que joga. Primeiro. Qual vai ser primeiro dos jogos. Dos 2 jogos. Isso. Olha, pelo campeonato do Jequiézinho, o Cachoeirinha perdeu para o Veteranos por 1-0. Comparecimento lá de muitos torcedores. E aí é só a terceira rodada, né, do campeonato de Rio. É outro campeonato também que, de acordo que vai afunilando, vai pegando gosto, o pessoal que gosta de acompanhar, porque é um campeonato tradicional aqui na cidade, né, Vidal? O campeonato de Rio lá no Manuel Pedro. Então, assim, vai ficar aí agora, só tem o campeonato do Mandacaru, o campeonato da Cidade Nova. Campeonato do quilômetro 4 começou domingo. Do quilômetro 4 e esse aí, que a gente acabou de falar, do Mandacaru. Então, da Cidade Nova, perdão. São esses campeonatos aí. Vai se afunilando. Quando do Mandacaru terminar, né, todo mundo vai correr para o Jequiézinho. Exatamente. Eu tenho aqui os resultados do primeiro jogo da Copa do Lar, a primeira Copa do Lar de Futsal. Está sendo realizada ali na Arena SR6. E o primeiro jogo aí, o Raja Casablanca venceu o Mandacaru por 4-1. Os gols aí do Lucas, que fez 2 gols, o Jefão 1 e o Maurício 1. E o gol do Mandacaru foi feito pelo jogador chamado Skol. E na semifinal, vamos ver aqui, o Ronaldinho chegou a me enviar os jogos, o resultado dos jogos da sexta-feira. Né? Na sexta-feira nós tivemos... Foi esse jogo, mano. Foi esse mesmo, exatamente. O próximo jogo vai ser a equipe do Titãs enfrentando Djalma na outra semifinal, né? Olha, o atleta do projeto Judoação sobe no pódio do Campeonato Brasileiro Sub-21, viu? Matéria aqui no blog Solar Esportes. E a CBJ, né? A Confederação Brasileira de Judô, no Centro Pan-Americano de Judô da cidade de Lauro de Freitas, Campeonato Brasileiro Sub-21. O evento contou com a participação de 344 judocas, sendo 182 homens, 162 mulheres e 25 estados, mais o Distrito Federal. O Brasileiro Sub-21 foi importante para os judocas devido ao mesmo distribuir pontos para o ranking nacional da classe. 7 atletas do projeto Judoação, aqui de Jequié, integraram a seleção brasileira baiana para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-21 e representaram muito bem o estado da Bahia, em especial o atleta Marcel Assunção, que ficou em terceiro lugar após vencer o atleta de Santa Catarina na decisão da medalha. O desempenho dos atletas do projeto Judoação: o Marcel Assunção ficou em terceiro lugar, o Yuri Dória em sétimo, Luana
Gouveia também em sétimo, Karen Fernanda também em sétimo, Kevin Luan também em sétimo lugar. André Carvalho perdeu nas oitavas de finais, o Iago Oliveira perdeu das eliminatórias e o José Flores foi representando o estádio do Rondônia, que perdeu também nas eliminatórias. Ô, Vando, é preciso ressaltar, viu, Vando e Vidal, de que por conta de projetos como esse, projeto de doação, projeto Lucas Santos, o projeto do professor Elielso, o Jiqué está se tornando um polo nas artes marciais. E tem outras academias, tem o IBUB, né? Tem o professor Edinho, tem se tornado um polo nas artes marciais. A prova disso foi uma etapa do campeonato que fizeram aqui, ó, no ginásio de esporte mês passado, que lotou. Então, assim, a gente tem que parabenizar e tá falando, inclusive amanhã a gente já vai buscar informações a respeito dos meninos do projeto do professor Elielso Vieira, que foi para São Paulo, lá para Araraquara. Amanhã a gente vai entrar em contato com ele para saber o resultado, né, como é que foi o desempenho dos atletas que ele acabou levando lá para São Paulo, Vidal. Concluindo aqui, o Campeonato de Futebol de Florestal teve seu início ontem, valendo a taça Zé Maria de Futebol. Primeira rodada, Vila Nova 10-2 no Rio do Antônio. E no segundo jogo, Juventus 2, Água Vermelha 2. O artilheiro da equipe evidente do Vila Nova foi o Ramon do Vila Nova, fez 3 gols. Carlito da Água Vermelha fez 2. Organização de Gilmar. E no próximo domingo nós teremos rodada dupla. No primeiro jogo nós teremos às 13h15 Apuarema e Itaúna, que eu tinha falado que seria ontem, não foi. Vai ser justamente no próximo domingo. Apuarema e Itaúna às 1h15 da tarde e às 3 da tarde Serra enfrentando Itiúba. Esse é o campeonato. Lembrando a todos que a campanha em prol do atleta, do ex-atacante Cristóvão, continuam nas redes sociais. Vocês podem interagir e procurar ajudar. Mandar um abraço aí para o ex-atacante, o Cristóvão, que está no hospital ainda, mais de 8 dias no Hospital Prado Valadares. Nosso abraço, Cristóvão, nós estamos aí na luta. Estou entrando já em contato com o presidente da Associação Baiana dos Atletas Profissionais, para ver o que ele pode fazer em prol também do nosso amigo, o Cristóvão, atacante Cristóvão. Nós queremos também mandar nossos sentimentos, né, ao grande empresário Fábio, que no final de semana ele perdeu seu pai, que foi atleta também, né, o Tony Padilha, que era goleiro, e foi morar com o Papai do Céu. São 6h58. No finalzinho, voltando a falar sobre o Campeonato Baiano Sub-17, que teve seu início a primeira rodada no sábado. Vitória goleou o Galícia por 4-1, Jacuipense 3, ABB 0, Juazeirense 4, Redenção 1, Vitória da Conquista perdeu em casa para o Canaã por 2-0, o Bahia de Feira goleou na Arena Cajueiro o Maragogipe, né, o estreante na competição, Bahia de Feira 6, Maragogipe 1, e o Astro perdeu em casa para o Bahia, o Esporte Clube Bahia, por 6-0. Esses foram jogos aí pelo Sub-17. O Sub-15, né, com as mesmas equipes jogando. Nós tivemos aí no sábado, pelo Sub-15, Vitória venceu o Galícia por 2-0, Jacuipense 1, ABB 0. O Juazeirense perdeu em casa por Redenção por 1-0, Vitória da Conquista perdeu para o Canaã também por 1-0. O Bahia de Feira venceu o Maragogipe por 3-1 e o Astro perdeu para o Bahia por 3-0. Esses foram os resultados aí da primeira rodada do Campeonato Baiano da Sub-17 e também do Sub-15. Mais alguma coisa a acrescentar, Vidal? Tem sim que acrescentar, mas um abraço para João Cabulé, lá em Guanambi. Ele está dizendo que a mãe dele, Dona Eulina, e uma amiga também, Lene, que estão aí no Mandacaru nos ouvindo, ouvindo o programa Falando de Esporte através da Rádio Cidade 104,9. E ele também está dizendo que sábado terá uma grande festa lá no município de Guanambi, onde a equipe do Alice vai enfrentar o Dantes. Estamos esperando um grande público lá na cidade de Guanambi. Um abraço aí para todos que estão nos assistindo aí no Facebook de Valdemir Vidal, prestigiando. Obrigado, porque houve um problema aqui que eu não fui pegar a relação de vocês aí que estão nos assistindo e nos prestigiando. Vamos amanhã agendarmos um participante, vai ter um campeonato também de empresarial daqui a pouco, né? Iniano no ginásio de esportes. Quando você estava falando aí de categoria de base, Campeonato Baiano Sub-17, e aí eu quero ressaltar aqui a convocação de 2 jogadores, né, para a seleção brasileira do Bahia, né, para agora, claro, para a seleção Sub-15, mas não deixa de ser um destaque porque, né,
prova de que a seleção brasileira, a Confederação Brasileira tem olhado para cá, tanto que levou agora aí o atacante do Bahia, o Arthur, né, para a seleção olímpica, e agora já convoca mais 2 aí, o Cauã Davi e também o Gabriel Souza, os 2 da categoria sub-15 do Bahia para a seleção brasileira. Ok, Rilan, um abraço e até amanhã, Rilan. Boa noite, até amanhã. Acrescentando vocês que acompanham, já que tem 3 jogadores que defenderam as coisas da Associação Desportiva Chiquié, o Gustavo, grande destaque, fez um golaço contra o Internacional de Porto Alegre. A equipe do Bahia perdeu de virada por 2-1 para o Internacional. E mais uma vez o Gustavo se destacando, viu? Fazendo uma grande partida. E os torcedores do Bahia, uma grande parte está pedindo o Gustavo do time principal do Bahia. Quem sabe, né? O Bahia perdeu por 2-1 para o Internacional, o Vitória perdeu por 1-0 para o Grêmio, também jogando lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo estava querendo que fosse o Bavi, e ainda pode acontecer, né? E lá no Rio Grande do Sul querendo que seja o Grenal. Ok, a você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, se Papai do Céu permitir, estaremos de volta às 18 horas aqui na 104,9, a rádio que você ouve e que você vê. Tchau, galera! Chegamos ao final de Falando de Esporte. Alimentos do Lar. Me esqueci de mandar uma... Valeu, Paulo Garcia. Paulo está assistindo. Foi o irmão dele. Exatamente. Você pode falar. Eduardo Lopes está nos assistindo aqui, João Silva. Um abraço a vocês. É porque eu não estava vindo aqui. Não é nosso destino, é o orgulho de ser